Boa tarde, me chamo Larissa Cabral. O tema do meu projeto é análise filogenética de fragmentos do gene 12S sRNA ribossômico de boa constrictor e tive como orientador o professor Ricardo Portela. Então, a gente sabe que, ao momento que ocorre o crescimento populacional, a economia movimenta a migração das pessoas para a área urbana e modificações intensas são criadas no meio urbano a fim de adaptar o homem, tais como mudanças no ciclo biogeoquímico, mudanças na terra, mudanças climáticas, e que o crescimento urbano aliado ao desmatamento pode causar maior contato entre humanos e animais silvestres, favorecendo a circulação de doenças emergentes e reemergentes. No Brasil são encontradas 371 espécies de serpentes, agrupadas em 81 gêneros diferentes e pertencentes a 10 famílias. A boa constrictor, que foi o animal utilizado nesse estudo, ela é popularmente conhecida como jiboia. Ela está localizada desde o norte da Argentina até o México, se encontra distribuída por todo o território brasileiro. Pertence à classe Reptalia, à ordem Squamata, família Boidae. A ordem Squamata tem se tornado o objetivo de estudos inovadores na área da filogenia, a fim de tratar temas a respeito de evolução e genética populacional. Sendo a família Boidae de grande interesse na manutenção em cativeiro no Brasil, pelo seu caráter comercial, e pouco se sabe sobre a estrutura genética das populações de boa constrictor no Brasil. Esse fato se torna ainda mais importante quando considerando que diversas populações dessa serpente se encontram em fragmentos de mata nativa, o que pode influenciar decisivamente em sua diversidade, divergência, convergência, monofilia e ainda possíveis casos de especificações recentes. Então, como objetivo geral, tem realizado o sequenciamento e análise preliminar da estrutura do gene 12S sRNA de populações de serpente boa constrictor presente em fragmentos de Mata Atlântica no estado da Bahia, com o objetivo de aprimorar o entendimento dessa espécie, objetivos específicos, padronizar a reação de PCR do gene 12S sRNA ribossômico utilizando DNA extraído a partir de amostras de sangue das serpentes, sequenciar os amplicões obtidos com a purificação e averiguar as sequências obtidas com o propósito de realizar análises filogenéticas. Sobre os materiais e métodos. Os métodos descritos nesse projeto foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética no Uso Animais na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da UFBA, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com o número de aprovação no CISBio, e inscrito no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional. As amostras utilizadas fazem parte de um banco de DNA do grupo. Desse banco foi possível utilizar 19 amostras, tanto do sexo feminino quanto masculino, com diferentes pesos e comprimentos, e de locais que são provenientes de Praia do Forte, Feira de Santana e Salvador. Depois disso, foi feita uma verificação da integridade das amostras e requantificação devido ao fato dessas amostras pertencerem ao banco de DNA. Foi feito o devido sequenciamento utilizando os primers da ordem Squamata, que já foram utilizados em outros trabalhos. Depois disso, foi feita a sua purificação e o seu devido sequenciamento. Após ter sido feito o sequenciamento, foi visto se o sequenciamento foi bom ou não a partir do software Fleet. A partir disso, as sequências foram editadas e sequências consensus foram montadas no BioEdit. Disso, as sequências foram realizadas um blast das 19 sequências, das 19 amostras, mostrando que obteve similaridade com o boa constrictor, que é o animal de estudos utilizado nesse trabalho. Depois do blast, seguiu-se para as análises filogenéticas. Então, 3 aplicativos foram muito importantes. O primeiro deles é o MEGA, que foi feito o alinhamento geral, e também foi a partir dele que foi feito a árvore de máxima verossemelhança, utilizando o modelo de Kimura 2, com 1000 repetições de bootstrap. O BIST, que ele foi muito importante, foi usado para realizar os dados da árvore filogenética a partir da análise bayesiana.
usando o modelo de substituição de EU Process. Esse modelo tem sido usado fundamentalmente em abordagens bayesianas para análise filogenética e também para testar hipóteses sobre o processo de especiação. Também se usou de uma técnica de simulação para amostragem de distribuição de probabilidade, sendo particularmente adequado para a computação bayesiana. E os dados gerados no BIST foram utilizados no software Figtree, que é esse daqui, para a visualização da segunda imagem que eu vou mostrar, né, que é a segunda árvore. Então, a primeira árvore que a gente vê aí é a árvore feita pelo MEG, então é a árvore de máxima verossemelhança. Ambas árvores deste estudo foram coloridas para facilitar a identificação das amostras. Então, em rosa, a gente tem amostras que foram do GBank. É importante retirar essas amostras do GBank para se usar na árvore, para a gente ter uma noção se as nossas amostras são referentes a boa constrictor. Então, a gente consegue ver que elas são, sim, referentes. Em azul a gente tem as amostras de Feira de Santana, em verde de Salvador, roxo Praia do Forte e em amarelo a gente tem o nosso outgroup, que é da ordem Squamata, a espécie Gibbons. A árvore de verossemelhança, ele busca o melhor modelo evolutivo, então permite calcular estimativas de menor variância, consequentemente com menos erros de amostragem, né? Essa metodologia permite a inferência de árvores filogenéticas usando os modelos evolucionários complexos, incluindo a capacidade de estimar os parâmetros de modelo e assim fazer interferências simultaneamente com relações ao padrões e processo de evolução, além de fornecer meios para a comparação de árvores concorrentes e modelos. Então, a gente percebe ao analisar a árvore uma clusterização das amostras de acordo com a sua localização. As amostras retiradas do GBank formam um grupo com similaridades, indicando baixa variação genética entre elas, conforme o esperado. As amostras de Feira de Santana também formam um grupo com similaridades. As de Praia do Forte, que são as que estão em roxa, elas apresentam uma leve variação genética, dividindo-se em dois grupos distintos, um contendo as amostras 1 e 3, que estão mais filogeneticamente afastadas da árvore, e as amostras 8, 9 e 10, elas se encontram mais próximas. E as amostras de Salvador, elas exibiram a distribuição dispersa por toda a árvore, né? E em ambas as árvores, percebeu-se que o sexo, o peso e o tamanho das amostras não foi um fator determinante nas relações filogenéticas distribuídas por vários clados. Em relação à árvore de análise bayesiana, a gente consegue ver, assim como na figura 1, a presença de uma clusterização das amostras de acordo com o local de resgate. Então, usa-se da inferência bayesiana para gerar uma distribuição de árvores, fornecendo uma estimativa de incerteza nas relações evolutivas. Então, ambos os métodos, como a máxima verossemelhança e a inferência bayesiana, são poderosos, mas o método bayesiano é mais robusto em termos de inferência estatística, enquanto o método de massa verossemelhança é o mais direto e menos exigente computacionalmente, mas a gente percebe semelhanças nas árvores, né? Praticamente as árvores mostram uma clusterização das amostras de Feira de Santana, a dispersão das amostras de Salvador, mostra essa divisão que teve no outro referente às amostras de Praia do Forte, sendo a amostra 1 e 3 mais afastadas e as amostras 8, 9 e 10 mais próximas. E, então, ao comparar as duas árvores, né, ressaltando, encontra-se evidências de um padrão específico nas amostras mais próximas geograficamente e que, portanto, mantém relações genéticas mais estreitas. E vale ressaltar que a fragmentação de hábitat é um fator relevante na diminuição do fluxo gênico, causando impactos genéticos que podem levar a uma especiação.
E, em conclusão, em suma, o estudo evidencia a importância da conservação da boa constrictor e sugere a necessidade de entender e preservar a diversidade genética dessa espécie. Além disso, os métodos filogenéticos utilizados podem ser aplicados em estudos futuros para monitorar a saúde genética das populações de boa constrictor e orientar estratégias de manejo e conservação. Obrigada por assistir a apresentação.